Muito grande. Olá, olá. Estamos aqui hoje. Beba água. Bebam água, pessoal. Estamos aqui hoje. Vamos fazer uma análise do vídeo do Ian Neves. Isso aqui não é um react, eu já preparei algumas coisas, como eu já disse. Eu não gosto de reacts, mas vamos deixar claro. Isso aqui não vai ser um react, isso aqui vai ser uma análise. Não vamos só reagir ao que está acontecendo, não. Então, por exemplo, o que a gente vai ver hoje? Ian Neves recentemente postou um vídeo sobre identitarismo. O nome do vídeo é... Deixa eu carregar aqui um momento. Identitarismo, novo ensino médio e bilionários. Eu não vou ver o vídeo inteiro, eu só vou ver a parte sobre identitarismo porque é a parte que nos toca. Eu só vou ver o que nos toca. E é claro... E é claro, eu também vou aplicar... eu vou aplicar exatamente o porquê que o Ian tá errado, onde ele tá errado e por que ele devia calar a boca. Às vezes você tem que calar a boca, tudo bem, você não precisa fazer merda. Sabe? E então, sabe? Então nós temos que analisar essa situação. E por que que ela não faz nenhum sentido. Em nenhuma situação. Bom, vamos começar, pessoal? Vamos lá. Oi, Lemaski. Vamos lá. Prontos pro Ian Elvis? Prontos pro Ian Elvis? Só digo isso. Aqui está o Ian Elvis. Aqui está o Ian Elvis. Ian Snow. Vamos lá, vamos lá. Prontos, pessoal? Prontos? Vamos preparar. Por que tem gente que fala que a causa identitária atrapalha o marxismo? Tá ouvindo, galera? Tá ouvindo? Só pra saber, importante. Mas vamos lá. Olha, eu não acho que... Nossa, tem muitas maneiras de abordar esse tema. Eu não acho que causa identitária, da maneira como se fala, e é muito perigoso falar dessa forma, se diferencia muito de liberalismo. Ok, começamos em 15 segundos. Ok, vamos lá. ok. Parei em 15 segundos. Deu tempo, galera. A análise do Ian Neves começa fundamentalmente errada. A causa identitária não se diferencia de liberalismo. Eu lembro disso. Lembra do vídeo que eu fiz sobre identitarismo recentemente? Não recentemente, mas alguns dias atrás. E basicamente, nesse vídeo, eu falo que não existe nenhuma forma clara, declarada e fundamental de você definir o identitarismo que não se diferencie. Se você pesquisar o que é identitarismo no Google, se você pesquisar imediatamente o que é identitarismo, o movimento identitário é um movimento de extrema direita que se popularizou na Europa. Aí aqui, ó, é um movimento, grupos sociais formados por pessoas que compartilham identidade. Posições políticas baseadas no interesse perspectivo do grupo de sociedade. Sabe, qualquer coisa pode ser identitarismo. Literalmente qualquer coisa. Olha cá. Literalmente qualquer rolê pode ser identitarismo. O que é esse tal identitarismo? Conhecer identitarismo, política identitária, tipo, pode, ou seja, o identitarismo pode ser o feminismo negro crescido nos Estados Unidos, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, o feminismo negro crescido nos Estados Unidos, ou um movimento nazista da Europa. Pode ser qualquer merda. Identitarismo é quando eu não gosto, sim, o iPhonezinho, identitarismo é quando eu não gosto, tipo, posições políticas baseadas em perspectivas com cidadãos se identificam.
raça, etnia, sexo, identidade de gênero, orientação sexual. Ele tá se referindo a isso. Só que ele tá errado. Tá, vamos lá, 15 segundos, eu não passei nem nos 15 segundos. E eu fiz essa preparação porque tudo que o Ian Neves fala daqui, tudo que ele fala, tá errado. É incrível. Tipo, é incrível. É absurdo como ele conseguiu fazer esse rolê. Eu não sei. Como? Tipo, como? Como você faz isso, Ian? Ok, deixa eu deixar seu canalzinho aqui melhor. Como é que você faz isso, Ian? Sério, cara? Como você consegue? Mas enfim, seguindo. As pautas identitárias como fins em si mesmos, seja por luta apenas pela sobrevivência, ou como alguma coisa que ilusoriamente pode ser revolucionário, que é a pior faceta, né? Achar que a causa identitária, a luta pela afirmação da identidade tem potencial revolucionário em si só, essa é a parte mais perigosa. Ok, essa afirmação que ele faz no vídeo, eu já ouvi esse vídeo, é claro. Essa afirmação é fundamentalmente contraditória à realidade do que se enfrenta nas ruas e no mundo. Essa afirmação não só está errada, como ela é fundamentalmente contraditória à realidade. Ela quebra com a realidade. As pautas identitárias se fingem de revolucionárias porque elas não são. Ele tá com um boné com. Ele reclamando de identitários, sim. Ele tá reclamando de identitários com o boné da cultura gay. Vamos lá. Se a gente for pro Foucault um pouco, vou pegar aqui um trecho. Disciplinados e fabricados, a submissão, a sujeição, corpo obediente com movimentos detalhados, sutil na forma de disciplina adquirida, quanto aos mais útil e obediente, mais dócil. Trata-se, portanto, do controle político da, da para a manutenção, de Cláudio Berzelli. Corpos dóceis, Michel Foucault, pensador, da Cláudia Berzelli. Mesmo quando a relação de poder é completamente desequilibrada, quando verdadeiramente se pode. Peraí, deixa eu ajeitar aqui o negócio, peraí. Quando verdadeiramente se pode dizer em todo poder temos um poder só pode exercer sobre o assunto à medida que ainda reste a esse último a possibilidade de se matar, de pular pela janela ou matar o outro. Isso significa que nas relações de poder há necessariamente a possibilidade de resistência, pois se não houvesse a possibilidade de resistência violenta, de fuga, de subterfúgios, de estratégias que invertam a situação, não haveria de forma alguma relações de poder. Fundamentalmente, a teoria queer. A teoria queer fundamentalmente contradiz o que a Neves está falando aqui. Fundamentalmente, desde Foucault a Butler a qualquer teorista queer. E quando a gente vai analisar isso, ele está falando que ele está contradizendo a história queer. Ele está literalmente contradizendo a história queer. Contradizendo a história, a realidade, a luta. Que a luta pelos direitos, a luta pela identidade, a luta pelo reconhecimento da quebra da cis-heteronormatividade não tem efeito, do patriarcado. E ele vai falar disso depois e ele vai assumir uma coisa. E ele vai assumir isso depois. Mas calma, ele vai falar disso e ele vai praticamente assimilar. Tipo, praticamente assimilar uma luta que não é do meio marxista. Sabe? Não é. E não se mantém. Ele vai literalmente assimilar. Então calma. Eu queria só chegar aqui de um trecho de Quincy. Ah, e aqui. Eu queria só encontrar um negócio do trecho do Quincy. Que é Be Gay do Crime. Em Be Gay do Crime uma frase bem antiga que é bem colocado. Vamos colocar aqui.
Só tô achando aqui um negocinho rapidinho que eu tava procurando. Era nesse lugar onde reunimos após alguns meses da publicação Toward the Curious Insurrection, quando anunciantes de um futuro falaram através do fogaréu disposto além dos mares. A insurreição explodiu, não em Milwaukee, mas na Grécia. A civilização morreu dentro dos limites das mitificadas cidades-estados, como epicentro de seu nascimento. A polícia executou um jovem anarquista chamado Alexis Grigoropoulos em um velho bairro anárquico denominado Exea. Exea é uma anárquica, bela ideia, nunca foi quieta, então as cenas decidiram matar a juventude. É algo tão rotineiro, Estados Unidos, na encruzilhada. Agora o mundo afora, Eloy Alex, o mundo inteiro pegou fogo, a insurreição havia chegado. E por 17 noites o fogo queimou e se espalhou em bases mais distantes do mundo, e esses cantos encorajam a chama para continuar queimando. Aquela que pegou nosso bairro sombrio entre rios, essas 17, da porta da estreita como aquela que Walter Benjamin dizia que existia a cada momento. Essas portas abriu a teia da Miliceia, a bizarra internacionalista costurada por anarquistas por todo o globo e por toda a galáxia. Os anarquistas e mestias chegaram, nós prestamos seu testemunho, nós vimos os rios correndo ao contrário, nós precisamos do evento, a abertura, os fogos luminosos da Grécia espalharam-se pelo planeta. E aqui tem mais uma coisa. Algumas pessoas, e aqui um outro parágrafo mais à frente, é claro. Algumas pessoas começaram a publicar, outras se mudaram para a selva e estão aprendendo seus mistérios. Temos pessoas fanáticas do abolicionismo, temos pessoas pesquisadoras antifascistas que se prometem a vida ancestral. Aprendemos a lutar, a atacar, a manter o espaço. Assistimos a todos os levantes daqueles que continuaram o caminho entre o sexo. Estão lutando contra novas técnicas repressivas cibernéticas do Estado. Algumas pessoas entre nós estão completamente clandestinas, outras aprenderam os caminhos sagrados para mudar o próprio corpo. Enquanto conversamos, essas pessoas estão estudando as estrelas para continuar o próprio caminho. Outras mensageiras ainda estão vagando, outras permaneceram. Agora estão criando relações alquímicas com lugares, sim, até nas cidades. Algumas estão, nós praticantes do sadomasoquismo, performance transviada do afrofuturismo, da magia do caos, da saúde coletiva, da fisioterapia, das tradições dispóricas, das trocas de cartas prisioneiras de poesias. E aqui nós vamos ver. Fundamentalmente, quando nós analisamos essa situação, o Ian está errado. Ele está errado. Ele está ignorando a teoria, a história, a fundamentação queer, a fundamentação da luta. Ele está ignorando. E, gente, eu não passei dos 30 segundos. Eu falei por 18 minutos e eu não passei dos 30 segundos. O Ian tá errado em tantos níveis que vocês não têm ideia. Tipo, o Ian tá errado em tantos níveis que, tipo, sabe? É foda. Sabe? É complicado. Uhum. Sabe? Tipo, calma. Mas vamos continuar aqui, calma. Vamos lá, não posso me. Vamos lá. Pra mim, isso é uma manifestação do que a gente sempre denuncia, que é o liberalismo. Porque o grande problema do liberalismo é o excesso de foco nas ações individuais. E nós, comunistas, sempre estimulamos a organização da classe trabalhadora. Então, eu não acho... Cala a boca, Ian. Só cala a boca. Puta que pariu. Oi, Lucas Hellgate. Tipo... Cala a boca, Ian. Mas enfim. Acho que isso é nada novo. Eu acho que isso é só uma manifestação contemporânea do que a gente chama de liberalismo. É uma perspectiva liberal de transformação da realidade, que é ou muito rebaixada ou até ilusória mesmo. Se vocês querem um livro que fala sobre isso de maneira muito qualificada, eu já citei esse livro antes, que é o livro Camarada, da Jodie Dean. O primeiro capítulo desse livro Camarada, ela fala a respeito do que é ser camarada e do que é ser aliado. Nessa diferenciação que ela faz entre camarada e aliado, ela fala sobre, digamos assim, a luta... Kate. Pela identidade. Cante. E é uma descrição, digamos assim, é uma análise muito complexa. Agora, existem alguns espantalhos muito perigosos nessa coisa da identidade, tá? Essa coisa de que existe uma elite internacional que utiliza pautas identitárias para implantar isso nos sistemas capitalistas e conseguir controlar a população, e eu acho que isso flerta muito com a ideia do judeu internacional, tá? Vamos lá, ele falou bastante coisa. Flerta muito com a ideia do judeu internacional. Não
Não flerta porra nenhuma, não é, caralho. É a mesma merda. É exatamente a mesma merda. É exatamente a mesma coisa. Eu tive que fazer algumas notas aqui, mas, tipo, é exatamente a mesma coisa. Ele usou todo esse contexto para falar que flerta com o judeu internacional é o judeu internacional, é a mesma coisa. Antissemitismo é a base dos preconceitos de muita coisa. Caralho. Mas enfim, vamos ver. Jodie Dean. A Jodie Dean é uma professora americana. ah, Camarada é o nome do livro. Vamos fazer uma análise aqui do Jodie Dean Camarada. Por que Camarada? Por que agora? E aqui a Jodie Dean, ela é uma autora. E aqui é um resumo da Boitempo, do blog da Boitempo. Por que Camarada? Por que agora? Nossos títulos fazem pastiche brilhante esse doutorado. Por que Fanon? Por que agora? Agora é sua vez mandado utiliza de uma questão feita por Stuart Hall, apesar de Fanon. Nela convidamos a pensar a necessidade de debruçarmos não apenas no pensamento de Fanon, mas também no recente fenômeno de retorno ao pensamento ligado às novas urgências políticos-sociais, deixando de lado a reverente referência. Não podemos nos impor a pergunta, por que Camarada, por que agora? Logo, Camarada, o ensaio sobre o policiamento de Jodie Dean. Aqui ele está fazendo a introdução. Aí que esse texto é bem longo, não vai dar para ler tudo, obviamente, mas aqui a Jodie Dean basicamente vai fazer uma análise sobre como os atos de camaradagem funcionam. Cadê o parágrafo? Aqui, ó. Aqui, ó. A obtenção do lucro, os impactos dessa forma de entender a política serão grandiosos, mas é necessário lembrar que uma das lições integrantes do capitalismo é que fica determinado na circulação de uma o capitalismo gera o fenômeno que a concorrência entre capitalistas, para não perder sua taxa de lucro, tem constantemente a investir. Voltamos ao beabá para entender como o crescimento do horizonte político. Cadê onde ela fala de identidade? Peraí. Onde ele faz, ele faz a análise da identidade. Esse aqui não é o texto da Jodie Dean, esse aqui é Douglas Rodrigues Barros, tá? É um texto da análise da Jodie Dean por Douglas Rodrigues Barros. Aqui, ó. É nessa estrada que Jodie Dean desenvolve quatro teses. Camaradas dá um nome a uma relação caracterizada comum. Qualquer um, mas nem todo mundo pode ser um camarada. É o indivíduo com locus de identidade, ou é o outro do camarada, ou seja, o camarada é justamente o abandono dos predicativos identitários, o que é estranho. A relação entre camarada e medida fidelidade pela verdade. Então aqui nós notamos uma questão interessante. A Jodie Dean abandona a Jodie Dean abandona a ideia de identidade proletária, por exemplo. Ou pelo menos aparentemente, mas ela não abandona. O que faz circular ao longo da história política contemporânea consiste, então, num necessário caminho de fazer circular uma dimensão política de que da partida abandone especificidades e olhe para o termo em comum. Isso não é possível em um mundo onde o racismo se reconstrói, onde a transfobia se reconstrói dentro dos partidos, dentro dos movimentos sociais. A gente não pode só fingir que transfobia, homofobia, racismo não existe dentro dos movimentos sociais, que não existe dentro desses movimentos, que ele não funciona dentro desses movimentos, que esses movimentos não reproduzem essas estruturas e hierarquias sociais. Nós não podemos fingir, fechar os olhos e só fingir o que nós temos em comum, porque muitas vezes esses elementos não apenas se constroem, mas reforçam e repetem estas estruturas sociais. Ao repetirem essas estruturas sociais, estes elementos se reformam dentro dos partidos através de uma vinira, de uma estética revolucionária, de uma estética que abandona essas pessoas fundamentalmente. E ao abandonar essas pessoas fundamentalmente, essas pessoas são então culpadas pelo próprio abandono do movimento. Aqui, ó. O camarada como significante político não entra da especificidade singular, senão abandona a especificidade individual. Também é óbvio que não se trata de deixar o vazio nas singularidades, mas tratar com indiferença a diferença para que a verdade da política e a camaradagem possa fluir. Não! Não! Não, porra, não! E sim, esse cara pode estar me representando errado a Jodie Dean, mas considerando que, bom, sabe? Então, por que camarada? Justamente para superar a dimensão identitária da gestão dos conflitos que chamamos de política atualmente. Porque agora, digamos que venceu a vaidade
A validade das formas de administração das identidades, que busca uma conversão radical ao comum, orienta a estruturação de um corpo político através do significante camarada. Não, 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 não. Isso não acontece. Não. Quando nós estamos falando da identidade, nós temos que entender que as identidades pautam como as pessoas pensam. As identidades pautam o indivíduo. As pessoas são indivíduos. E o respeito ao indivíduo também deve ser feito através da coalescência do coletivo. Tá? Vamos lá. O Ian faz muitas afirmações. Ele afirma que a Jodie Dean, ele quer construir isso. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Rapidinho. Agora, existem alguns espantalhos muito perigosos nessa coisa da identidade, tá? É um pouco mais. Essa título desse livro Camarada, ela fala a respeito do que é ser camarada e do que é ser aliado. Nessa diferenciação que ela faz entre camarada e aliado, ela fala sobre, digamos assim, a luta pela identidade. E é uma descrição, digamos assim, é uma análise muito complexa. Agora... Legal que ele não descreveu a análise, né? Ele não descreve a análise, e quando eu fui analisar, eu fui ver a análise, eu não achei o livro dela, porque, gente, eu tive um dia, mas... Então, quando eu não achei a análise dela, eu fui analisar alguém que falou sobre ela, a análise dela é fundamentalmente danosa às estruturas que existem. As estruturas que pré-existem. Se aquela análise, novamente, se a análise de Douglas Rodrigues Barros estiver correta, tudo bem, pode estar errado, mas pela análise assim parece estar correta pelo que eu estou vendo. Vamos lá. Existem alguns espantalhos muito perigosos nessa coisa da identidade, tá? Essa coisa de que existe uma elite internacional. Não, aqui ó, se dá Ctrl F e pesquisar aí, identidade... Olha, locus de identidade, administração das identidades, apego a... Olha aqui, ó. Em uma situação sobrevivente, o sistema Jode expõe com clareza os processos organizados na forma de ação política dos processos da administração da vida social. Essa política é expressa em um intenso apego a identidades e forte apelo à noção de aliado. Os sobreviventes são aqueles que não têm mais nada, nem possibilidade de vender sua força de trabalho. Vai se fuder! Na boa, vai se fuder. Não, vai se fuder. Não, vai ter que tomar no cu. Puta que pariu. Não, sabe? Não. Gente, isso é tão ofensivo pra pessoa. Caralho, isso é tão ofensivo, você não tem ideia. Isso é muito ofensivo, isso é absurdamente ofensivo. Isso não é nem só ofensivo, isso é escroto em um nível. Se não suas identidades, que são organizadas em minha sobrevivente vida de cada vez mais precária, enquanto os sistemas... Ela tá lançando um loop em proletariado. A filha da puta tá lançando um loop em proletariado, o cara, né? Orientação ativista na esquerda são, na verdade, sintomas, por um lado, desmantelamento social, um termo do capitalismo de fim de linha, e outro lado, intensificação do capitalismo por meio das mídias digitais personalizadas. Isso é tão ofensivo, gente. Vocês não têm ideia do quão ofensivo essa porra. Vocês não têm ideia. Tipo, não, talvez vocês tenham. Tipo, talvez vocês tenham, sabe? A pessoa que tá sobrevivendo, ela não é uma pessoa que perdeu tudo, que é incapaz de vender. É uma pessoa que está sobrevivendo. É uma pessoa que está construindo. É uma pessoa que está... Sobrevivência é um ato de existência. Porra! A sobrevivência é um ato da existência. Pessoas que sobrevivem, elas estão precarizadas, mas isso não quer dizer que elas são relegadas, diminuídas, concentradas à própria sobrevivência. Isso é papo de quem acha que lumpen é coisa. Sabe? Isso é papo de quem acha que lumpen existe. Sabe? Até minha gata tá nervosa. Caralho, gente do céu, caralho. Tô puta. Eu tô muito puta, vocês não têm ideia. Mas enfim, seguindo em frente. Que utiliza pautas identitárias para implantar isso nos sistemas capitalistas e conseguir controlar a população. E eu acho que... Ian, cala a boca. Isso flerta muito com a ideia do judeu internacional, tá? Sim, isso aqui flerta muito com a ideia do judeu internacional. Que é a ideia de que... Tá, vamos pular um pouquinho, que a gente volta pro normal. Destruir os estados-nação, dominar a... Não, peraí. Essa parte é engraçada. Para destruir a família. Olha, vamos lá. E que controla as nossas mentes e que bota essas pautas identitárias para destruir a família, destruir o Ocidente, destruir os estados-nação, destruindo as nossas tradições, relativizando conceitos tradicionais como masculinidade e feminilidade.
O Ian, ele constrói essa frase de um jeito como se a gente não quisesse isso. Assim, Ian. O Ian, ele tá construindo essa frase como se a gente não quisesse isso, sabe? Gente, tá bom, destruir Estado e Nação, é da hora. Destruir a família, tipo, desconstruir a família. Legal. Relativizar conceitos masculino e feminino, nossa, me chamem. Sabe, caralho, Ian, para de falar como se isso fosse ruim. Sério? Sério mesmo? Você para de falar como se essas coisas fossem ruins. Porque não é ruim não, galera. Essas coisas são da hora, são legais, sabe? O Estado-nação é uma força opressiva. Mas tá, vamos para minhas notas. O Estado-nação é uma força opressiva que mantém pessoas presas dentro de seus próprios territórios. O Estado-nação, inclusive por Marx, tem que ser desmantelado, porque o Estado-nação é uma força de opressão de classe. A família é uma força de opressão social, ela é uma estrutura de opressão. As pessoas são relegadas às famílias, são presas às suas famílias até muito tarde na vida, e aonde elas são presas através de linhas de culpa, através de linhas sociais, e essa prisão da família leva a facilitações de abuso de muitas coisas. Abuso, a facilitações de cárcere, a facilitações de tudo. As famílias são forças de estrutura. Relativização de masculino e feminino, puta que pariu. Quem que sou eu, né, gente? Olha só eu. Gente, eu tô com um vestidinho de borboleta, gente. Tem que relativizar mesmo. Tô nem aí. Relativiza mesmo, gente. Tá certo. Isso só tá certo. Isso só tá certo. Tá tudo ok. Quanto a destruição dos conceitos tradicionais. A destruição dos conceitos tradicionais tem que ser analisada através de uma análise para ver o que causa as opressões, o que esses conceitos, de onde eles vêm. E esses conceitos vão gerar novas tradições, novos povos, novos rituais sociais. E estes novos rituais sociais, provavelmente e desejadamente, não serão opressivos. Nós não queremos a formação de hierarquias, mas a formação de opressões, a formação de novos estados, a reconstrução do capitalismo. O Ian constrói essa frase como se isso fosse ruim, como se a destruição do Estado, da nação, fosse algo ruim. Mas vamos lá. Isso tudo é um negócio que flerta muito, inclusive até um rebranding do judeu internacional, tá? Isso é muito perigoso. Agora ele admite. Muito perigoso. Isso é uma das manifestações da crítica ao identitarismo. E vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Uma pessoa que trouxe isso pro Brasil de forma muito contundente é o Olavo de Carvalho. Que papai do chão tenha. Pelo menos isso ia estar certo aqui. Ser justo aqui. Judeu internacional isso ele estava certo. Conspiração que não começa com o nazismo, mas teve muita propulsão durante o nazismo. Começa no século XIX. De que os judeus estão unidos de uma forma supranacional e eles controlam a economia global e estendem seus tentáculos para Sim, agora ele está explicando. Deixa eu dar um pulo aqui, por causa que agora ele está explicando sobre uma coisa que é muito manifestada num livro chamado Protocolos dos Sábios de Sião. Que aqui ele está falando sobre teorias antissemitas. Provar que os judeus têm essa parte é uma parte ok, ele falou, essa parte eu analisei antes, tá certa, tá ok, é ok. Só que depois do próprio Holocausto, falar dica do livro da Jodie Dean. Talvez seja importante eu pegar o que ela fala nesse livro e trazer aqui pra live. Agora eu vejo isso bastante com árabes e muçulmanos. Quando o Miguel veio aqui, ele falou sobre isso. Sobre a Eurábia, de que os muçulmanos estão transformando a Europa num califado. Bissexual que tem estudado a teoria queer nos últimos anos. O neoliberalismo se apropriou com facilidade da política de identidades. Concordo plenamente. Ok, Ian, você concorda, mas você concorda plenamente sem saber porra nenhuma. Isso é perigosíssimo. Não, o neoliberalismo não tem se apropriado das identidades assim. Existe uma luta entre o assimilacionismo e as não assimilacionistas, a rejeição ao assimilacionismo. Você está falando do assimilacionismo, as pessoas que querem se assimilar às culturas neoliberais, ao liberalismo social, à construção, querem fazer, por exemplo, não, a gente só quer ter família, a gente só quer casar, a gente só quer entrar pro exército. Não é isso, você está criando, você esqueceu da luta entre os assimilacionistas e os não assimilacionistas. E o Ian está do lado do assimilacionismo. Sim, Maifozinho, o Ian parece estar do lado do assimilacionismo. É isso que o Ian parece estar. Ele parece estar do lado do assimilacionismo nesse rolê. Então, tipo, porra, como é que a gente vai fazer isso funcionar? Porque quando ele fala assim, ó... Nossa, sabe? Quando ele fala isso,
Ele tá concordando com uma frase sem o contexto da luta, sem o contexto da construção e sem o contexto social. Ele tá falando essa luta sem o contexto. Novamente, sabe? Ele tá falando sem um contexto total. Ele tá falando sem tudo, sabe? Ele tá falando tirando do cu dele, sabe? Ele não, eu não sei de onde ele tirou isso, sabe? Eu não sei de onde ele tirou isso, sabe? Que ignorando a luta queer, ignorando a teoria queer, ignorando tudo, sabe? Ignorando, sabe? Ignorando toda a teoria queer, de Butler a Wittig a, tipo, ele ignora só, tá ignorando toda a linha. Só tudo, só tudo. Sabe, eu não sei nem. Ele está ignorando uma característica fundamental. Os corpos queer são criminalizados. Nós somos criminalizados. Os corpos negros são criminalizados. Os corpos pardos, indígenas, são criminalizados. Os corpos daqueles que existem são criminalizados. Nossos corpos são criminalizados, são forçados, são construídos, são destruídos. Nós somos criminalizados. Quando nós morremos, nossos corpos são enterrados com nomes que não são os nossos. Quando nós vivemos em um mundo hostil, que nos olha estranho, que nos observa diferente. E isso, se você der sorte, muitas vezes isso termina em violência. A violência nos é construída, a violência nos é apontada, a violência nos é mostrada, a violência é utilizada contra nós o tempo todo. Os corpos são constantemente violados. Os nossos corpos são fundamentalmente antagônicos às estruturas de dominação do capitalismo e do Estado. Nossa existência questiona o Estado. E todos os pontos do queer, da não monogamia, pessoas trans, pessoas não binárias, as pessoas que questionam nossa existência, nossa função, existe dentro de um Estado que quer nos destruir e nos apagar. E como tal, nossa luta existe e nossa luta vai existir. O assimilacionismo não funciona e nunca funcionou. Vou seguir um pouco com Ian. Vou seguir um pouquinho com Ian. Defende uma política de multidão queer marxista. Concordo também. Criticar o problema e não o resultado dele. Ser contra a heterossexualidade ao invés de lutar só contra a discriminação contra pessoas LGBT. Lutar contra o patriarcado ao invés da opressão sexista. Concordo com você. Concordo em tudo. Essa pessoa que escreveu isso, me desculpa, mas você tá errado. Seja lá quem você seja, você tá errado. Você errou em tudo que você falou. A análise marxista não chegou à cis-heteronormatividade, não chegou ao cis-sexismo, não falou isso. Quem fala isso é a análise queer. Você está se apropriando de uma analogia queer, de uma análise queer, de pessoas queer e muitas vezes anarquistas. Você está se apropriando dessas análises queer, dessas análises da identidade para o seu movimento. Isso é um exemplo de apropriação. Você está apropriando o termo, você está apropriando a luta e você está ignorando tudo isso. Ao ignorar essa luta, ao ignorar essas questões, você está fundamentalmente apagando o movimento e fingindo que o movimento não existia. E fingindo que os movimentos que você talvez discorde não existiram, que Stonewall não aconteceu, que não aconteceram revoltas queer no Brasil, que não aconteceram tudo, que nossa luta existe. Vocês estão simplesmente apagando e assimilando o seu movimento, o nosso movimento ao seu, o movimento queer ao seu, sem questionar o porquê, o como, o quando, a interseccionalidade, a subjetividade desses movimentos. Como sua subjetividade afeta isso, como a interseccionalidade afeta, como as pessoas trans, gay, negras, como isso se intersecta, como as pessoas indígenas, essa assimilação construída.
sabe? Como essa assimilação construída forma. Como isso forma na assimilação. E como vocês querem abrangir isso e fingir que os marxistas falaram disso, que não foram só marxistas. Foram principalmente teorias queer, foram principalmente linhas de Foucault, foram principalmente outras linhas. E vocês estão tentando assimilar isso. É claro que a análise marxista pode ser útil, e não estou negando ela. Ela pode e é útil. A análise marxista não só é útil, como é necessária. Mas isso é uma forma de quebra dos movimentos e de como essas pessoas se identificavam. Vocês estão assimilando isso, sabe, de uma forma francamente nojenta. Mas vamos lá. O neoliberalismo construiu uma militância domesticada e privatizada. Assina embaixo. O neoliberalismo construiu uma militância assimilada e privatizada. Prova essa porra, meu irmão! De onde você tirou essa porra? De onde você tirou essa merda? Sério? Caralho, que porra você tá falando? Como assim privatizada? Como assim? Isso tem muito cara de gente que só conhece gente gay de condomínio, é sério? Sério, não conhece uma pessoa, não conhece, nem na internet, a pessoa só, até na internet a pessoa só conhece gente gay de condomínio, não é possível, cara. Sério, não é possível. Não é possível que você esteja falando uma merda dessa, que a militância é privatizada e assimilada. Que a existência, caralho, sabe, que as pessoas não, que essa militância não exista, que esse grupo não exista, que essa fundamentação não exista. Isso é negar as existências das pessoas e até a resistência das pessoas, tanto em nível individual, quanto grupal, quanto coletivo. Você está negando a existência, a fundamentação do povo. Você está ignorando tudo. E o Ian assina embaixo. E o Ian está concordando. O Ian está concordando sem saber. O Ian está concordando sem saber. O Ian está fundamentalmente concordando sem saber. O Ian está falando sem saber. E ele não admite que ele não sabe. Ele nunca vai admitir que ele não sabe, porque ele está falando sem saber. E aqui a gente vai ver, tipo, isso vale dos Estados Unidos ao Brasil. Tipo, as nossas lutas são interseccionais. As nossas lutas são completamente conectadas. O fim do encarceramento em massa significa o fim do encarceramento em massa de pessoas queer, de pessoas que estão marginalizadas. Significa o fim, a melhoria das qualidades de vida para trabalhadoras sexuais. Sabe, a melhoria de qualidade de vida para trabalhadoras sexuais, isso também melhora a qualidade de vida para pessoas queer. O ensino sexual nas escolas, a educação sexual melhora a qualidade de vida para pessoas queer. Essas lutas. Os direitos ao aborto melhoram a qualidade de vida das pessoas queer, porque aumenta a constituição humana, a liberdade, a habilidade, a construção humana de melhorar. O direito ao aborto é uma pauta que melhora a vida de muitas pessoas. Nós queremos autonomia de nossos corpos. E a autonomia de nossos corpos significa que pessoas possam fazer o aborto também. Nós queremos autonomia corporal. Nós queremos autonomia para nos formar. Nós queremos autonomia para que nós possamos construir as nossas próprias relações, as nossas próprias identidades, as nossas próprias vidas, sem um moleque cis, hétero, branco, que de apartamento falando merda pra gente. Ai, ai. Olá, Cidzia. Olá, Cizidia. Falou muita merda. Muita merda. Eu tô até respirando aqui um pouco. Cisddia. Oi, Dedê. Mas falou muita merda. Falou muita merda, não tenho nem. Só merda, só merda, só merda. Caralho. Não tem ideia. Mas enfim, os corpos são. A nossa autonomia corporal é necessária. E você vai falar que essa luta não é anticapitalista? Que essa luta não é fundamentalmente anticapitalista, que essa luta não é fundamentalmente construída pelo anticapitalismo, que essa luta não é fundamentalmente construída pelas relações anti-autoritárias, anti-Estado, anti-patriarcais.
que querem desmantelar o patriarcado, você vai falar que o movimento queer não quer desmantelar o patriarcado só porque a gente pede para que a porra do partido respeite as identidades das pessoas e respeite as próprias sujeições e as próprias subjetividades das pessoas? É sério isso? Por que você tá falando isso? Por que você quer tanto que as pessoas se submetam à vontade coletiva e se sujeitem, ignorando as próprias identidades? Eu sei por quê, mas você sabe? Bom, seguindo em frente. Tudo que você falou tá absolutamente correto. Concordo. E nós marxistas defendemos justamente isso. Combater as raízes dessas opressões. Porque a gente sempre reconheceu, historicamente, que há membros da classe trabalhadora que sofrem opressões específicas. Você Mais ou menos, tá? Bem mais ou menos, bem mais ou menos. Mas seguindo em frente. Bem mais ou menos. Depende da época, o marxismo melhorou muito depois dos anos 50, através de análises feministas e tudo mais, mas isso aqui é uma fetichização do trabalho. É uma fetichização da classe trabalhadora. Uma classe trabalhadora homogênea. Há alguns trabalhadores da classe trabalhadora. Não, a classe trabalhadora não é homogênea. A classe trabalhadora não é homogênea. A classe trabalhadora não funciona assim. Você está colocando como se existisse a classe trabalhadora e dentro dela existissem pequenos sectos de pessoas. A classe trabalhadora é queer, é negra. A classe trabalhadora é constante, inconstante. A classe trabalhadora muda o tempo todo. E você está falando da classe trabalhadora como se ela fosse uma homogeneidade constante. O que não é verdade. O que absolutamente não é verdade, Ian Neves. Você está falando que a classe trabalhadora existe e dentro dela existem pessoas que sofrem opressões específicas que a gente vai lidar daqui a pouco. Isso não é verdade. Isso absolutamente não só não é verdade, como é danoso, é fundamentalmente danoso. Vocês sabem muito bem que, por exemplo, os bolcheviques davam uma atenção imensa à opressão específica que as mulheres da classe trabalhadora sofriam. Vocês sabem disso. Hoje em dia, E aí eles prendiam trabalhadoras do sexo, Ian. Porra! Acorda pra história, caralho. Eles davam atenção, e depois não davam mais. E depois prenderam trabalhadoras do sexo, a- e depois prenderam pessoas gays, e depois prenderam. Caralho! Puta que pariu! Existe a classe trabalhadora é diversa. E a desconstrução do gênero é uma das fundamentais, uma das forças fundamentais para desmantelar o capitalismo. Se você não desmantelar o gênero, se você não desmantelar o patriarcado, se você não desmantelar as opressões raciais, o racismo, a supremacia branca, se você não desmantelar as opressões que os indígenas sofrem especificamente, se você não desmantelar essas opressões, se você não desmantelar essas estruturas sociais, essas relações vão se reproduzir dentro da sua fundação e vão se dispersar como uma força rizomática. Elas vão ser plantadas, implantadas e reproduzir-se. E ao reproduzir-se, você não verdadeiramente desmantelou o capitalismo. O capitalismo não é desmantelado primeiro e depois a gente lida com isso. O capitalismo só é desmantelado a partir do momento que nós lidarmos com isso. O capitalismo não vai ser desmantelado sem lidar com isso. E isso é uma coisa que nós temos que entender primeiro, e você principalmente, Ian Neves, enquanto você não compreender que o capitalismo só vai ser desmantelado quando essas opressões também forem desmanteladas e que não é só a classe trabalhadora que importa mais. Nós estamos no mundo pós-industrial, as relações de trabalho mudaram, e quando essas relações de trabalho mudam, a relação social muda, e a relação social mudar, nós temos que construí-la de novo. como o marxismo se desenvolveu, não é diferente com pessoas LGBT. E, obviamente, é impossível. É diferente, sim. Pessoas LGBT foram oprimidas em muitos experimentos marxistas, incluindo a União Soviética, e a partir disso, vários países marxistas tiveram problemas sérios em darem direitos LGBT por muito tempo. Isso é uma verdade. Por muito tempo acreditou-se que pessoas LGBT eram desvios burgueses e ainda se acredita muito isso no meio. Eu já encontrei vários marxistas, vários socialistas, até anarquistas, inclusive, eu não estou jogando só no marxismo, não, inclusive anarquistas falam isso, que pessoas LGBT, o identitarismo são coisas de burguês.
Não é. Não é. E negar essa realidade, você está negando a história. E ao negar a história das lutas, nós temos que analisar o capitalismo, a supremacia branca, patriarcado, transfobia, homofobia. Todos esses sistemas estão interligados e eles sustentam uns aos outros. Você não pode derrubar apenas um, você tem que desmantelar o sistema como um todo. Você não pode derrubar apenas as folhas das árvores, você tem que tirar. Nesse caso, você tem que tirar a árvore pela raiz, igual você disse, mas você parece se recusar a falar de identitarismo dessa forma. Falar de opressão da classe trabalhadora no Brasil sem falar de racismo, gente. Impossível. É Qualquer impossível. pessoa que não estuda racismo e escravidão, eu já falei isso aqui no canal. Então fala uma. Então lê uma. Então lê a porra de uma frase do Fanon, meu irmão. Puta que pariu. Todo marxista brasileiro que quer se aprofundar tem que estudar a escravidão. Tem que estudar. Não só a escravidão, mas Um tweet do Lula aleatório que saiu na minha timeline aqui, foda-se. Mas enfim, você tem que estudar a escravidão, mas por que você não estudar a escravidão per se, você tem que estudar a escravidão, os sistemas, as questões pelo perspectiva do oprimido. Cadê Fanon? Cadê Fanon, Ian Neves? Cadê Fanon, porra? Cadê Fanon? Você tem que estudar essas perspectivas pela perspectiva do oprimido, pela perspectiva daqueles que escrevem, o que você claramente não fez, porque se você tivesse lido uma linha de anarquismo queer, uma linha de teoria marxista queer, uma linha de queer em geral, uma linha da linha queer, das ideias queer, você saberia que o tanto de merda que você tá falando. Uma linha da história queer, você saberia o tanto de merda que você tá falando. Uma linha da história resistência negra, uma linha de tudo, você saberia que merda você tá falando. Até os panteras negras se viam como negros. Era uma ideia da identidade negra. Cadê César? Sim, Dede, cadê César? Era uma ideia de identidade negra. Os panteras negras eles se viam como negros, não apenas como trabalhadores. Era o Black Power, o poder negro. Não era o poder apenas trabalhador. Era uma linha para as pessoas negras. E essa identidade lhes dava poder. Ian Neves, para de falar merda. tem que estudar a escravidão. A escravidão é uma ferida aberta na sociedade brasileira. Inclusive, eu preciso cobrar de novo a bibliografia. Alguém vai cobrar aí no chat, mas vocês estão certos. Eu vou. Mal que fechar a live, eu já vou procurar ela aqui. Tem Cadê Angela Davis? Cadê o resto? certas coisas da sociedade brasileira que nós temos que entender. Não é à toa que o Lenin se dedicava tanto a entender a formação do capitalismo na Rússia. Não, foda-se o Lenin, meu irmão. Cadê Angela Davis? Cadê Fanon? Foda-se o Lenin por um segundo. Tudo bem, o Lenin é legal, tudo bem, cara, mas o Lenin é da Rússia. O Lenin tava na Rússia em 1917 a 1922, 23. Não lembro exatamente quando ele morreu. Mas, enfim, nessa época, o Lenin estava na Rússia, o Lenin não estava no Brasil, o Lenin não estava em um país que foi majoritariamente construído por corpos negros escravizados. Cadê a ideia das pessoas negras? Cadê as ideias das pessoas queer? O Lenin viveu em 1917, o Lenin nem sabia que gente LGBT existia. Caralho, porra, o Lenin nem menciona essa caralha. Puta que pariu. Caralho. Sabe, caralho, gente, tudo bem, o Lenin é legal, eu não tô nem falando disso. Eu não estou nem falando que o Lenin é inútil, eu estou falando que o Lenin para essa situação não funciona. Você tá citando o Lenin, uma coisa que você devia estar falando de Angela Davis, de Fanon, de Butler, de muita, de Wittig, de Anne-Marie, sabe, puta que pariu. Você não está falando disso. Você está fetichizando a classe trabalhadora como uma questão homogênea. E não é. As pessoas têm identidades, essas identidades importam. Porque se você ignorar as identidades fundamentais das pessoas, você está ignorando uma faceta de como elas são. E essas pessoas vão fundamentalmente não querer se aliar a você. E sabe por quê? Porque, novamente, eu vou dizer isso mais uma vez. Ninguém é devido militância, ninguém é devido força, ninguém é devido declarações de poder, ninguém é devido isso, ninguém mesmo.
Você não é devido à militância, ninguém lhe deve a militância. O seu partido não é devido à militância, o seu partido tem que conquistar a militância, o seu partido tem que conquistar o desejo das pessoas, o seu partido, o seu grupo, o que for, essas pessoas, o que for, vocês não devem militância para ninguém. Se esse grupo, se essa organização, se esse partido, se esse sindicato não lhes coloca como uma existência real, vocês não devem nada a ele. Seguindo em frente. É importante pra gente entender isso no Brasil. E o capitalismo no Brasil, ele foi construído em cima de um racismo brutal. Brutal. Tenho a lista, eu vou disponibilizar, Brasil, vou tentar hospedar todo, né? essa lista no site da Soberana. No mundo todo. Quais os melhores sites de notícias pra nos informarmos decentemente? Aí aquele já muda de... Aquele já muda. Quais são os melhores sites de notícias? Tá, aquele já muda o rolê. Enfim. Aqui ele já muda todo o rolê. Então, aqui ele vai começar a falar de jornais, então tem outra coisa. Bom, o Ian Neves aqui, ele falou tanta merda, ele ignorou tanta relação dos povos negros, dos povos indígenas, dos povos. Ele ignora e ele tem uma visão, muitas vezes parece, que ele acha que as pessoas devem militância, devem poder, devem ser subjetividade ao partido, às organizações, o que não é verdade. Aqui ele começa a falar dos jornais e, bom, não importa muito. A questão é a microfísica do poder. Sabe, tudo isso, quando nós estamos falando de Foucault, de Butler, de Guattari, desse galera toda, nós temos que analisar como o poder se manifesta e como o poder se manifesta nessas relações e que essas relações existem dentro desses lugares. E quando as pessoas reclamam, elas não estão tentando diminuir a sua relação, a sua vontade de trazer uma revolução, mas estão tentando serem introduzidas e terem voz e terem protagonismos nessas relações. Como eu disse, nós não precisamos de tokenismo, nós precisamos de protagonismo, de realidade. Nós precisamos de um mundo aonde nós somos dados à realidade, aonde nós somos parte do movimento e não a parte dele. Nós temos que ser parte, não a parte. Nós temos que ser juntos, não conjuntos. E essa é a relação que nós temos que entender. A individualidade, a subjetividade das pessoas importa, porque essa subjetividade constrói o nosso mundo. E ao construir o nosso mundo, nós devemos entender. Ian Neves, o que você está construindo? O que você está construindo? Que tipo de movimento você quer construir? E você está falando todas essas coisas enquanto você está usando um chapéu com as cores gays, da bandeira gay, do arco-íris. Você não entende da luta, você não entendeu de nada e você está usando esse chapéu, esse boné caro, sabe? Como se você quisesse. É o auge da estética. É isso que você é, Ian. A estética da luta, sem entender a luta real. Você só quer a estética de uma luta. E isso não vai colar. Nosso mundo é diferente, nossas relações são diferentes, nossas verdades são diferentes. E enquanto você não aceitar que não existe uma verdade absoluta, igual que não existe uma camaradagem intrínseca e que não existe uma camaradagem fundamental, sabe? E que essa camaradagem tem que ser conquistada e não devida. Essa camaradagem tem que ser conquistada pelas lutas, não devida às lutas. Tu não vai entender isso, cara. Sério. Sério. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Bom. Com isso,
Eu vou terminando aqui porque esse vídeo me dá. Caralho. Enfim, esse vídeo me dá agonia. É alguém falando merda em cima de merda, negando as relações revolucionárias do poder, negando como pessoas queer fundamentalmente questionam e fundamentalmente se posicionam contra as relações do mundo, se posicionam contra fundamentalmente o patriarcado. Ele só quer uma relação assimilacionista. Ele pegou os assimilacionistas e jogou como toda a comunidade queer, como toda a galera da luta negra. Isso é nojento. Sério, tu não sabe do que você tá falando, Ian Neves. Sério. E depois. E conhecendo o teu histórico, cara. Porque tu tem histórico. Tu podia ter ficado quieto. Podia ter falado que. Tu podia ter falado que. Tu só não sabia, né? Mas não. Tu tem que fazer merda. Tu tem que seguir. Tu tem que falar. Tu tem que. Sabe? Tu tem que falar merda. Tu tem que jogar as pessoas queer, as pessoas negras, tudo para escanteio. Tu tem que fazer isso. Enfim. Até mais, pessoal. Até a próxima live. Essa live foi particularmente contra o Ian Neves. Mas é a vida, galera. Até a próxima live, pessoal. E. Tchau, tchau.